Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu amigo, companheiro de batalhas, pastor Silvio Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo pastor Kenji, e como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, tratando de assuntos tão importantes, tão relevantes para os dias de hoje. É verdade. E hoje o tema que nós vamos ter é sobre heróis ou ídolos. É uma pergunta muito importante. Então, você que está nos acompanhando, veja o vídeo bem curtinho aí e nós vamos tratar desse assunto hoje. Porque o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim. Venezuela, Colômbia, e nós não temos prêmio Nobel. Num jantar em Estocolmo, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. Uhum. E aí fiz essa pergunta para eles. E depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim: vou responder a sua pergunta. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Olha, nossa, foi uma pancada no estômago. Ele falou: todos os candidatos brasileiros que apareceram não têm apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Voltamos com o nosso programa Nova Vida. Pastor Kenji, hoje, o que nós vivemos no Brasil e no mundo com relação a esse tema de heróis ou ídolos? Até porque, há um tempo atrás, um professor meu da faculdade, o filho dele, na sua escola, a professora pediu para ele fazer um trabalho sobre o Halloween. Uhum. E o Halloween, nós sabemos que não é do Brasil, é dos Estados Unidos. Sim, foi importado. Importado. E esse professor, ele pegou e escreveu uma carta para a escola dizendo que teve o dia de Tiradentes, teve o dia, vários dias, que são comemorados, é o dia de descobrimento do Brasil, teve várias comemorações e a professora não pediu para fazer nenhum trabalho. Uhum. E quando chegou no dia do Halloween, que não tem nada a ver com o Brasil, ela pediu para fazer um trabalho. E eu achei interessante pelo seguinte, porque foi citado também nessa carta sobre o Ayrton Senna, porque Ayrton Senna é considerado um ídolo. Um ídolo no Brasil. Sim. Qual é a diferença de ídolo e herói, pastor? Olha, pastor, uma pergunta assim bem pertinente, né? Sim. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o ídolo, seja um ser humano, uma criatura, né, ou qualquer tipo de imagem, né, o ídolo era para ser adorado. Sim. Era para ser cultuado, né? Era para ser reverenciado. Isso vem do paganismo, né? É, do paganismo. Sim. Né? Tanto é que Israel sempre foi castigado por Deus todas as vezes que desviou seus olhos de Deus e os colocou em um ídolo. Né? Baal, Dagon, né? Aqueles deuses daquela época, né? Os deuses que não existiam, obviamente, deuses pagãos, mas que Israel acabou seguindo. Né? Então, os ídolos, são, no sentido do Antigo Testamento, são todos aqueles seres, objetos, né? Que eram objetos de adoração, de culto, de louvor, de sacrifício, né? Hoje, quando a gente fala de ídolo, né, já tem outras conotações. Certo. Nós temos, sim, os ídolos que nós encontramos nas outras religiões que não cristã, né? Sim. Nós não vamos fazer a referência aqui, mas existem ídolos de outras religiões que também são cultuados, são adorados, são reverenciados, oferecem sacrifícios para eles, etc. e tal. E temos aquilo que culturalmente nós chamamos de ídolos, né? Mas que não recebem o culto religioso, mas recebem ali uma paixão, né, um como desejo, se fosse um mimo, né? algo que a pessoa... Por exemplo, um cantor, né? Uma banda,
né? E até mesmo um jogador de futebol, um jogador de futebol, exato, né? Ou até mesmo figuras dentro do campo político, né? Que são tidos também como ídolos, ou como pessoas que devem ser seguidas, que devem ser amadas, que devem ser ouvidas, enfim, né? Então nós encontramos isso. O herói, no entanto, o herói, ele tem, na minha opinião, um amor abnegado, ou seja, um amor sacrificial. Então ele doa a sua vida em prol de uma causa nobre e não está esperando, né, pelo menos assim eu acho, reconhecimento, né? Então ele não faz para ser aplaudido, ovacionado, não, eu fiz, eu salvei, eu aconteci, né, tal, e aí ele quer receber os louros da vitória. Não, nada disso. O herói mesmo, o herói, ele se sacrifica por uma causa nobre e ele tem um coração humilde, né? Se for reconhecido, ok. Se não for, também está tudo ok, porque ele fez a parte dele, né? E nesse sentido a gente encontra muitos heróis cujos nomes nem vêm para a mídia, né? Nem vêm, né? Então acontecem essas tragédias, né, que a gente viu tanto um rapazinho lá de 21 anos que salvou 2 crianças que estavam morrendo afogadas, né? Ele salvou as crianças, mas ele morreu. Interessante, ele salvou. Um herói. Um herói, né? Amor abnegado, sacrificial, né? Ele foi para salvar. Não estava esperando, eu vou salvar porque depois eu quero que o meu nome apareça no jornal. Nada disso. Ele pulou na água, né? Salvou as crianças e infelizmente veio a falecer, né? Então esse é o herói. O ídolo não. O ídolo espera, sim, ser reverenciado, o ídolo espera ser, sim, aplaudido, como reconhecido. Por isso que se associa a ídolo. E nós temos visto até na própria mídia, no meio futebolístico, alguns jogadores que não gostam de ser chamados de ídolos. Obviamente porque eles entendem, conhecem a palavra, tem os atletas de Cristo. Sim, perfeitamente. Que eles não gostam que alguém fale assim, você se espelha em qual ídolo? O pastor acredita, de acordo com esse vídeo, que, na verdade, o Brasil não existe heróis por essa confusão com relação a ídolos e a heróis. As pessoas não entendem realmente o que é o significado de ídolo e de herói. Talvez haja ignorância em relação ao sentido, mas que há heróis no Brasil, há. Né? Por exemplo, anônimos, vários, muitos, né? Veja, por exemplo, aquela senhora, né, que é chefe de família, né, que leva sozinha nas costas, né, o sustento de seus filhos, porque o marido abandonou, o marido fugiu com outra e deixou ela numa situação precária. E ela então passa a educar e a formar os seus filhos com aquilo que ela consegue ter. Ela é uma heroína. Com certeza. Quantas heroínas dessas nós temos no Brasil? Né? Que não são reconhecidas. Então veja só, passamos por um tempo de pandemia, de dificuldades, de pobreza, de falta de emprego. E essas mulheres estão aí. Sim. Lutando da melhor maneira possível. Né? É verdade. Para sustentar a sua família. Né? Então, sim, temos heróis e heroínas no Brasil, só que não da forma como o mundo quer reconhecer um herói e uma heroína. Né? O herói e heroína do mundo, né, ele tem que aparecer na mídia, ele tem que aparecer, né, com uma capa, né? Super-homem, Mulher Maravilha, coisa desse tipo, né? Mas os nossos heróis e heroínas no Brasil são muito mais humildes, mas apesar disso, seus feitos são muito maiores do que a gente pode medir. E de acordo com essa palavra agora, pastor, o que o pastor acha do Prêmio Nobel da Paz? Então, é interessante, pastor, porque olha só, né? O Nobel, quando ele estava num café, né? Tomando o seu café. Nobel é uma pessoa. Alfred Nobel, que foi o idealizador do Prêmio Nobel, né? Muitas pessoas não sabem. Ele que idealizou, né? Mas antes dele idealizar, ele estava num café, né? Tomando seu cafezinho lá, tal, abriu o jornal, e o jornal noticiou a morte do irmão dele, do Alfred Nobel, né? Só que ao invés de colocar o nome do irmão dele, colocou o nome dele, do Alfred Nobel.
Como se ele, Alfred Nobel... Aí ele colocou assim, no jornal, né? Tava assim, morreu Alfred Nobel e tal, inventor da dinamite. Aí ele ficou pensando, porque ele foi inventor mesmo, né? Ele inventou. Sim. Aí ele ficou pensando, puxa, mas eu vou ser lembrado para a posteridade como inventor de algo que explode, que destrói? Sim. Aí ele pôs a mão na consciência, aí ele falou, então, ele idealizou o Prêmio Nobel da Paz. Nobel da Paz. Então, todos aqueles que contribuem para o progresso, para o avanço, né, da humanidade, no conhecimento, etc. e tal, né, e para a paz, obviamente, né, recebem esse prêmio. Entendeu? Então, é uma maneira de incentivar, encorajar verdadeiros heróis, né, que procuram, sim, o bem, né, da humanidade, né, não o seu próprio bem, como acontece com os ídolos, né? Os ídolos não estão nem aí com seus fãs, né? Não estão nem aí. Eles querem se enriquecer, eles querem que os fãs paguem as contas deles, né? E os ídolos são assim, não. O herói não. O herói já tem uma outra perspectiva. Sim, nós vemos que nos Estados Unidos, até em filmes, aquelas condecorações de heróis, né? Ou policiais ou pessoas anônimas, até vigilantes, alguém do supermercado que salvou uma criança, livrou alguém de um assalto, de repente o governador, alguém chama aquela pessoa para condecorar e dar uma medalha. No Brasil não existe isso, ou existe, pastor? Existe. Talvez não chegue a nós, porque não dá ibope, né? Assim. Não dá ibope. O que é que vai dar ibope? Vai dar ibope... Tragédia. O que acontece dentro de uma casa lá, com os homens e mulheres dentro daquela casa lá, né? Que eu não quero citar o nome do programa, né? Tá todo mundo assistindo ali. Esses são os novos heróis. Né? Mas eu tenho certeza absoluta de que no Brasil há muitos heróis anônimos, né? Eu acredito. Por exemplo, algo como aconteceu lá na França, quando um imigrante africano, que estava ilegalmente na França, viu uma criança pendurada na varanda do apartamento dela, ele ia cair. E ele simplesmente, pelo lado de fora, ele subiu o prédio. Você viu essa reportagem? Ele vai subindo e salva a criança lá em cima. Quer dizer, ele podia ser extraditado. Por quê? Porque ele estava ilegalmente na França. Mas o presidente da França reconheceu o ato de heroísmo dele e deu a cidadania francesa para ele. É interessante. Entendeu? Então valeu o então, risco. O herói é isso, né? Ele não pensa. O herói ele se doa. Ele não está pensando no reconhecimento, na recompensa. Ele vai se doar. É nesse sentido, portanto, que Jesus é nosso herói, nosso grande herói. Né? Eu já ouvi essa história. Né? Por quê? Porque ele vem sem esperar nenhum tipo de retribuição. É verdade. Paulo nos ensina lá em Romanos que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Então ele vem, e ele não vem apenas para ofertar algo, ele vem para doar a sua própria vida, para que eu e você, pastor, tenhamos vida eterna. Então, nesse sentido, Jesus é o nosso grande herói. Eu lembro da minha infância, né? Na nossa infância, eu creio que porque todos nós tínhamos um super-herói. Sim. National Kid. Esse era meu, eu sou japonês, você não é, eu sou japonês. O meu não era o super-homem também, não. Eu gostava muito do Batman, Robin, mas vários que muitos surgiram nos Estados Unidos, esses filmes, programas muito interessantes, mas e as crianças, geralmente nós também, sempre tínhamos aquele desejo de imitar. O apóstolo Paulo ele diz na sua primeira carta, ali no capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O pastor vê isso, essa questão de ser um herói também, ser uma referência? Tem que ser uma referência, né? Paulo escreve isso aos Coríntios, né? Os Coríntios estão totalmente ali confusos em relação à vida cristã, precisam ser muito orientados, alguns são muito vaidosos, outros são muito orgulhosos, né? Então, Paulo ele diz, vocês precisam imitar a Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Ter uma referência. Ter uma referência, né? E qual é a referência de Cristo para nós? Jesus nos disse lá em Mateus 11, 28, que ele é manso e humilde de coração. Esse tem que ser o retrato do herói, né, do herói da igreja, né? Maior é aquele que serve do que aquele que é servido.
Então, o herói é servo, né? Sim. Então, o modelo que nós temos nas Escrituras vai na contramão do modelo que a gente encontra no mundo. Sim. Né? No mundo tem que ser altivo, tem que ser orgulhoso, prepotente, às vezes até arrogante, orgulhoso, para ser tido como herói. Sim. Né? E aqui, no reino dos céus, é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. O do mundo está sempre esperando reconhecimento, aplausos, dinheiro, recompensa, honras. O herói do reino dos céus não. Sabe que eu vejo uma diferença, um diferencial com relação a heróis, e não querendo se comparar, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas os heróis do mundo, geralmente, eles são para briga, para luta, e Sim. Jesus, ele é totalmente o contrário, ele é manso e humilde de coração. E dessa forma, ele nos ensina a vencer as batalhas, através, obviamente, da palavra. O apóstolo Paulo, ele dá uma demonstração de um herói, em Efésios, no capítulo 6, verso 10, da armadura de Deus. Né? Armadura espiritual. Né? Espiritual. É claro, né, gente, que ao longo da história da humanidade nós vimos que cristãos precisaram se defender, né? Cristãos precisaram empunhar armas, né? Em alguns momentos, momentos questionáveis, mas outros foi por pura defesa da sua própria vida, né? É claro que houve isso, né? Mas a palavra nos ensina que o herói bíblico é aquele que segue a vontade de Deus. Esses estão na galeria dos homens e mulheres de fé, lá de Hebreus 11, que o escritor diz lá que, inclusive, tem até uma que era prostituta, a Raabe, e ela se tornou uma heroína. A Raabe está na genealogia de Jesus, né? Sim. Mas ali na galeria dos heróis, né, você encontra de tudo. Muitos martirizados. Sim, né? sim. Tem um versículo lá que foram cerrados ao meio. Veja só. Segundo os estudiosos, dizem que é uma referência ao profeta Isaías, sim. que fugindo do mau rei Manassés, ele se escondeu no tronco oco de uma árvore, descobriram, acorrentaram aquele tronco, o coelho lá dentro do tronco e serraram o tronco no meio. Morreu assim. Né? Sim. Morreu por causa da palavra de Deus. Eu não entendia isso no início da minha conversão. Eu falava, como que pode um profeta de Deus morrer desse jeito? Aí que nós entendemos um pouco com relação ao que o apóstolo Paulo diz aqui. Ainda que o nosso homem exterior, ou seja, esse corpo se corrompe, se deteriora, o nosso interior se renova a cada dia. Essa é a nossa vitória de herói, pastor? Essa é a nossa vitória dia após dia. A nossa postura como heróis, né, se queremos realmente ser tidos como heróis por Deus e não pela sociedade, né, é manifestarmos o nosso amor solidário, o amor sacrificial. Sim. Né, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento e nem nada. Por isso que eu acho que se o crente realmente seguir adiante nessa sua missão, teremos milhões de heróis anônimos do Brasil. O que nos faz lembrar, no sentido dos filmes, até lembrei do He-Man agora também. Tá antigo, hein? Não muito. Porque tem a Lessie, os animais, heróis também tem a Lessie, tem o Rin-Tin-Tin. Então... Isso aí são todos, assim, da ficção, né? Sim. E os bíblicos, qual que o pastor vê? Obviamente, além de Jesus, o nosso Senhor Salvador, alguém que se tornou um herói bíblico. Eu lembro de um que começa com a letra D, mas fala alguém. É esse mesmo. Davi. Davi, né? Davi, embora Davi tenha sido gente como a gente, como ele mostrou muito bem ao longo da sua história, foi pecador também, né? Enfim, ele é um tipo, né? É um tipo de herói que nós podemos nos espelhar, né? Sim. Há outros também. José, né? do Egito. José do Egito, que Daniel, foi entregue vendido pelos seus irmãos. Daniel na cova dos leões. Josué. Sim. Né? Tem duas figuras no Antigo Testamento, pastor, que você não encontra nenhuma crítica em relação a eles. Davi teve problemas, Moisés teve problemas, Abraão teve problemas, né? Salomão teve problemas, mas há duas figuras que você não vê menção de falhas. Sim. Daniel e Josué.
E é interessante porque eu lembrei de um herói bíblico aqui que o final dele não é muito bom, né? Sansão, por exemplo. Sim, então. Sansão também, com toda a sua força e acabou ali. Ele venceu a batalha, mas ao mesmo tempo morrendo junto. Então, né? Vaidade, orgulho, né? Esse é o cuidado que o verdadeiro herói, eu penso assim, né? Porque Deus conhece quem são os seus... aqueles que não quis... Deus não chama ninguém para ser herói, né, pastor? Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus chama para ser discípulo. Aí que entra a questão do imitador. Imitador, entendeu? Não para ser herói, para ser discípulo. O herói sofre também, então. O herói sofre, né? Mas a diferença com o herói do mundo é que o herói que Deus espera, ele não fica atrás de recompensa. Não fica atrás de reconhecimento. Ele sofre, vai sofrer calado. E ele sabe que existe uma recompensa. Que não é daqui. Que é bem superior. Exatamente. Que não tem medida. Por isso que ele não vai atrás de nenhuma recompensa da terra. Entendeu? Pastor, a gente precisa aprender muito sobre herói. Não que queiramos ser heróis, não. Na verdade, o que eu penso, nós como pastores, como homens, por exemplo, nós temos a nossa família, convivemos hoje com uma comunidade que é a igreja, é o povo de Deus. Então, pastor, mas se nós buscarmos ser discípulos, já seremos heróis, porque para ser discípulo, nós somos odiados pelo mundo, perseguidos pelo mundo, sofreremos por sermos discípulos. Aí está a questão do herói. Qual que é o significado da palavra discípulo no original? Discípulo no original significa aquele que não somente aprende, mas imita o seu mestre. Olha. Tá? Então, o aluno aprende com o seu mestre. O discípulo aprende e imita o seu mestre. Né? Então, Jesus quer que sejamos alunos e imitadores dele. Sabe o que eu acredito? Que nesse sentido é muito bom ser herói. Eu acredito, né? Porque ele não está fazendo nada por ele, para ele. Sim. Por isso que tem até um versículo na Bíblia que fala que para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o nosso... Sim. Tinha um professor na faculdade também, no seminário, que ele ensinava para as crianças. Ele gravava muitos, naquela época, VHS, tudo sobre o super-herói. Porque toda criança vê alguém como super-herói. Até os pais... Os professores... como... Na verdade, nós podemos fazer isso, pastor? Ver alguém como referência como um super-herói? Sim, eu não vejo nenhum tipo de problema quando a referência tem tudo a ver com as escrituras, né? Porque entra a questão de respeito também. Não, tem questão de modelo, né? Se o meu herói é alguém do mundo mesmo... Sim. Então eu estou com problemas, né? Sim. Né? Porque eu estou espelhando minha vida numa pessoa que não teme a Deus, não segue a Deus, então eu estou com problema. Sim. Aí vai passar a ser o quê? Ídolo. Sim. No sentido do Antigo Testamento. Sim. Né? Agora, quando a pessoa que eu me espelho é uma pessoa de Deus, temente a Deus, né? Aí sim, aí eu posso. Né? Há muitos dos nossos colegas, pastor, que, por exemplo, se espelham em grandes pregadores do passado, né? Que são os seus heróis, vamos assim dizer. Sim. Né? Muitos se espelham em Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, e outros pregadores mais atuais. Eu não vejo mal nisso. Né? Também não. Até acabam imitando seus jeitos, seus estilos, seus comportamentos para pegar e para falar. Isso até é um elogio, né? É até um elogio para quem está sendo imitado. Mas o problema é o modelo. Qual é o meu modelo? O meu modelo é de alguém que é temente a Deus ou não é temente a Deus? Sim. O perigo maior é um herói virar um ídolo. Também tem outro, muito próximo. Próximo, isso, né? Porque... É muito tênue as duas fronteiras, né? De se tornar herói e de se tornar um ídolo. Um ídolo, esse é o cuidado. Por isso que eu vejo hoje nesse entendimento até na própria mídia de muitas pessoas que elas não querem ser adoradas, até porque adorar só Deus. Né? Adorar, exatamente. Adorar é prestar culto, né? É oferecer a ele a nossa vida. Você não vai oferecer a sua vida a um ídolo, né?
Por exemplo, por mais que eu ainda seja fã do Ayrton Senna, né, eu sei que ele era um ser humano como qualquer Podia um de ser um nós. super-herói, mas não herói, super-herói não, um herói comum. Um herói, assim, dentro do nosso... a gente entende o que a gente quer dizer quando fala Com relação a do Ayrton brasileiro, Senna. alguém que representou o nosso Isso. país lá fora, levou a nossa bandeira. Então você vê ainda a corrida lá, alguns flashes da corrida dele, lá com a bandeira do Brasil. O Hamilton, que pegou a bandeira do Brasil agora, né, na sua última corrida, não essa, mas uma corrida que ele ganhou, que ele fez até em homenagem ao Ayrton Senna. Quem não ficou emocionado com isso? Com certeza. Né? Quem não ficou emocionado? Claro, né? Mas a gente sabe distinguir, e tem que distinguir, né? Sim. Não é um ídolo. Até porque partir para os extremos é fácil, né? Agora então, você procurar manter um equilíbrio com relação ao entendimento daquilo que nós podemos imitar ou não, no sentido de um herói, alguém que faz algo que pode ser imitado também. Sim. Por isso que nós temos que ser imitadores de Cristo. De Cristo. De Cristo, né? E tomar cuidado, né? Que nos últimos tempos surgirá então o anticristo, né? E esse se tornará, sim, um ídolo. E vai querer ser imitado. Vai ser adorado. Adorado no sentido, não de imitado não, porque para ser imitado tem que ser praticamente quase igual, né? No sentido. Ele vai querer ser adorado. Adorado. E tem surgido, hein? Desde a fundação do mundo, quantos tem surgido? Ainda, tudo meia boca agora, né? Mas quando surgir vai ser aquele... Aquele bem pesado bem mesmo. Pesado eu creio mesmo. que, de acordo com as situações, circunstâncias que nós estamos vivendo nesses dias, eu creio que ele já está batendo as portas aí. Está próximo. Está próximo. Pastor, nosso programa já está no final, mais uma vez. Então, é muita alegria, pastor. Qual que é a mensagem que o pastor deixa para hoje alguém que se... Obviamente, nós já comentamos sobre isso, sobre Jesus. Mas só para terminar, dá uma palhinha aí. Então, eu só quero citar o próprio versículo que o pastor citou, de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 1, quando Paulo disse aos Coríntios, tornem-se os meus imitadores como eu o sou de Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo e não de gente como a gente. Muito agradecido, meu amigo. Até o próximo programa. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelo seu carinho e da sua audiência, viu? Deus abençoe. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.